Estamos hoje aqui no Conversas Cruzadas falando sobre os engenheiros. Os engenheiros. Já não é a primeira vez que falamos, mas desta vez estamos aqui com especialistas que estão aqui apontando as causas da falta de engenheiros. E no intervalo aqui conversávamos sobre, mais uma vez, o que é a remuneração do engenheiro. Porque temos discutido muito aqui nesse programa sobre a baixa remuneração dos professores. R$ 1.500 por aí. Mas observem bem, o engenheiro do Estado, que são classificados entre os técnicos científicos, ganham 3 mil. Engenheiro. E aí dizia bem aqui o engenheiro Silon Rosa Neto, aquele auditor do Tribunal de Contas que vai lá na BR-116 conferir o trabalho, aquele auditor ganha perto de 20 mil reais. O engenheiro ganha 4 ou 5. Aquele que faz o trabalho de ponta. E o Estado tem, estava dizendo aqui no intervalo, o engenheiro Capuani, o Estado tem em torno de 12 mil engenheiros. Não, nós falamos na função pública. Na função pública. Mas se tu for nas prefeituras, tem engenheiro ganhando 800, 1.100 reais. Pois, mas então, para uma formação superior, numa função essencial para o desenvolvimento, porque sem engenheiro não se faz nada de concreto, de interesse público. Então, nesse mesmo caminho, vamos continuar destrinchando essa coisa da dificuldade para termos engenheiros. Presidente do Fórum, Silon Rosa Neto, Fórum de Infraestrutura das Entidades de Engenharia. Silon Rosa Neto. Bom, Lazier, antes de responder a tua pergunta de quais setores, eu gostaria de começar por algumas questões que são a origem dessa questão maior que eu entendo, que é a nossa incapacidade de levar adiante os nossos investimentos, até por uma desqualificação e uma má remuneração da engenharia. Primeira questão é o nosso conflito endógeno aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui realmente um problema de conflito endógeno, especialmente na questão política, que não permite que esses investimentos, que têm que ser maturados em longo prazo, eles tenham continuidade. Então, nós precisamos realmente, como o Dr. Ponte bem ressaltou, e o Paulo também, uma política de planejamento de longo prazo. Isso é a primeira coisa. Por quê? Assim nós temos condições de construir um processo de desenvolvimento sustentável. Porque quer queira, quer não, um processo de desenvolvimento sustentável, ele passa pelos engenheiros. Então nós temos que construir um zoneamento econômico e ecológico no estado do Rio Grande do Sul, para a gente disciplinar a implantação dos nossos investimentos. Para fazer a preservação ambiental, nós temos que fazer investimentos em saneamento. Isso exige planejamento, isso exige um banco de projetos para, no momento, tu ter bons projetos para que tu possa captar recursos e aplicar bem esses recursos. Mas aí não temos gente nos setores do meio ambiente, onde também ganham mal, né? Sim, e normalmente são responsabilizados, eles atuam em nome do Estado, mas se tem algum problema, eles são autuados nas suas pessoas físicas. E aí os licenciamentos são muito demorados. Porque o país criou na Constituição de 88 uma legislação que engessou o país. Nós temos que repensar isso tudo. Nessa questão, eu acho que caberia já nós pensarmos numa reforma constitucional para que o Brasil destrave o investimento. Porque realmente hoje, as instituições de controle, como os tribunais, o IFAM, a própria questão ambiental, mas também essa questão ambiental, ela está vinculada a uma legislação que nós mesmos criamos. O IBAMA. Então, o IBAMA não é culpado, ele cumpre a legislação. Então, na verdade, nós criamos um monstro que agora nós temos que gerir. Então, de alguma forma, nós temos que desconstruir esse monstro de uma forma inteligente, que a gente possa preservar, e aqui no nosso caso nós tínhamos que realmente construir o zoneamento econômico e ecológico do Rio Grande do Sul, para que a gente possa parar de discutir se vai plantar eucalipto, se vai plantar soja, vai plantar arroz, para que a gente tenha isso aí tudo, e nós tenhamos, por exemplo, na hidrovia, a hidrovia, tu tem uma área da hidrovia que é vinculada à indústria, mas tu tem outra área que é de preservação. Então a gente deveria desafetar aquelas áreas de preservação que têm vinculação com a indústria, para que essas áreas financiassem as áreas de vocação ecológica. E a gente não tem essa política de planejamento. Isso é planejamento. E aí onde é que isso desemboca? Desemboca nos setores de saneamento, de rodovias, da própria construção civil, onde a gente não tem preparo de mão de obra, porque a gente não tem uma política de continuidade desse investimento. E aí, Lazier, antes de chegar nos profissionais, eu queria chegar na baixa remuneração dos serviços de engenharia como um todo. Porque, na verdade, o profissional ele trabalha ou para uma instituição pública ou para uma instituição privada. E aquela empresa ela tem que estar capitalizada, ela tem que estar com uma remuneração compatível no seu trabalho, para que ela possa remunerar bem esse profissional, mas principalmente se qualificar e investir para prestar um bom serviço.
E é esse caminho que nós não estamos desenvolvendo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Tanto que grande parte da nossa empresa de engenharia aqui, a maior parte dos seus mercados, infelizmente, se encontram fora do Rio Grande do Sul. O percentual de faturamento das nossas empresas é muito forte fora do Estado. Perfeito. E a sua fala aí já incursionou um pouquinho também pela área da agronomia, onde há uma familiaridade grande. Com certeza. Vamos um pouco mais nesse sentido, doutor Ponte? Qual é a perspectiva de começar a mudar esse quadro? O senhor está vendo algum indício? Eu não sei se não tem que piorar mais um pouco, sabe? Essa consciência, a consciência da importância de quem executa as coisas, vis-à-vis a quem está com a incumbência de policiar, não se dá importância, você não tem prazo para nada, você vai começar uma obra e pior que termina sendo debitada a empresa. A obra atrás é a empresa, tem nada a ver. É a falta de projeto, são as exigências sem prazo para concluir. Ninguém não quer preservar o meio ambiente. Você não pode levar para liberar uma jazida, para fazer uma estrada. Sabe o que é a jazida? É um pedacinho de solo, 10 hectares, que você tira a terra para botar na estrada e depois deixa gramado lá. Se você soubesse o rito que é isso, você liberar em 10 meses, levante os braços para o céu. Isso tem que acabar, isso o senhor está referindo precisamente a isso. É uma pressão fiscalizatória, de olhar se o cara está fazendo. Põe medo em todo mundo, porque Ministério Público e tudo isso põe medo. Hoje em dia não quer mais assinar nada. Com essa repartição aqui, que agora eles estão dizendo o seguinte, a PGM, que é a parte jurídica das repartições, com receio de Ministério Público e de outro lado, começa a pressão de que vem a PGM para assinar aqui, eu não assino mais isso. Esse medo vai imobilizando, tirando a agilidade no processo executivo. O objeto final, que é a construção, acaba ficando em segundo plano. E a imagem se deteriorando. Eu vou lhe contar uma coisa aqui para você ver, quando você diz prestígio. Quando o pobre está comprando arroz muito barato, está muito baixo o preço do arroz, preste atenção. Os produtores de arroz, à luz do sol, se reúnem, calcula o preço dele, procura o governo e diz, olha, governo, você tem que impedir que o povo compre arroz tão barato, porque senão vai acabar, não vai ter produção lá na frente. Vai desmanchar o setor. E aí o que o governo faz? À luz do sol. Não é cartel, não. Não é considerado cartel. Todos os produtores se reúnem, sem ser cartel, vão no governo. O governo tira dinheiro do bolso, compra o arroz para que o pobre não compre barato, corretamente. Se é uma obra de engenharia, a tese é o seguinte, tem que baixar mais, bota leilão, faz que nem jogatina. Você sabe como é que se propõe a construção de obra hoje? Você bota num computador dentro do seu escritório e fica aqui, sem saber, um baixo lance, tu vai baixando aqui. Obra que você vai levar 5 anos para fazer, com um projeto que nem existe. Isso tem a ver... Isso é uma adivinhação. Engenheiro Ponte, uma perguntinha. Isso tem a ver alguma coisa com a má qualidade do asfalto que nós temos em várias estradas ou não tem nada a ver isso? Nada a ver. Isso é projeto deficiente. Você bota uma camada pequena, você vai numa estrutura de país desenvolvido, você tem base de 40 centímetros, base de outros 50, para que a estrada depende das camadas que existem lá. E falta de fiscalização como das regra, cargas. não quer dizer que não tem asfalto mal feito, evidentemente, mas o asfalto é feito em usinagem, que tem controle tecnológico, dificilmente... E por que são esburacadas tão seguidamente as estradas? Eu vou lhe dar um exemplo. Nós fizemos uma pavimentação lá em Pelota, de uma avenida de entrada, por exemplo, que tinha um projeto de engenharia contratado por uma empresa. 5 centímetros de espessura. Era um recapeamento. 5 centímetros já não... Mas com um projeto razoavelmente. A prefeitura não tinha recurso, mandou botar 2 centímetros de concreto asfalto. Então, que se chama de uma lambida. Como é que vai durar? Aí como é que vai durar? Não vai durar. E olha, sabe qual é a pressão do transeunte? É a empresa que fez. É a empresa que fez. E agora com essas chuvas que caíram intensamente, agora você a queixa de tudo que é lado, a estrada é uma muito buraqueira nas estradas. Porque a água é um dos maiores inimigos de pavimentação, é a água. Mas como é que chove também na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e não surgem tantos buracos? Pois é por isso. Não, quando você pavimento de concreto, de cimento de porta, não tem buraco. O Japão, né? Tu falou em Japão, reconstruiu o Japão num ano, né? Depois deu Katrina. E a engenharia do Japão, doutor Ponto, tem alguma diferença da nossa engenharia do Brasil? Não. Só que no Japão o engenheiro é valorizado. Os cargos técnicos no Japão, é importante isso aí. Porque vocês da empresa cobram muito com relação a nós temos que... Esse é o momento. Os cargos técnicos
aqui no Brasil, e todos, em todos os estados, dificilmente tu vê um cargo técnico, tô falando na área de engenharia, vamos pegar aqui em Porto Alegre, pode pegar, no estado e no município. É tudo político. Por isso que eu falei, doutor Ponte, quando falei cartesiano, no sentido que nós temos nós temos o conhecimento, a expertise, claro. E tá, mas só quando é para colocar os cargos, aí quem manda é a política partidária. Então, que busquem nos quadros partidários pessoas que têm inteligência, que têm conhecimento. Perfeito. Com todo. Deixa eu fazer um intervalo para regular os tempos. Nas decisões, é muito importante isso. Mas é bom que digam isso, porque essa nossa conversa aqui está servindo para um alerta, engenheiro Capone, nos seguintes termos: parece que os engenheiros gritam um pouco. Parece não, gritamos pouco. Gritam um pouco. Tem gritado, olha, a gente veio por aqui exemplo, hoje. O professorado vive aos berros, com o perdão da má palavra. Os médicos agora só faltam pegar em armas, não é? E os engenheiros, onde é que estão? Estamos aqui agora. Tu está nos dando a oportunidade de nós podermos falar um pouco. Então, vou fazer um intervalo para nós regular os tempos. Para nós gritar um pouquinho. Eu vi o Paulo Garcia e um pouco mais o engenheiro Capone, que quase não falaram desse bloco. Voltamos.